o inferno das boas intenções legislativa e política arquivística. O entendimento arquivístico requer uma construção de uma ordem informacional que pressupõe profissionais especializados, a infraestrutura, o conhecimento técnico-científico e gerenciamento adequado de todos os recursos. A ordem informacional expressa a organização de um arquivo setorial ou de um conjunto de acervos de uma instituição ou serviço arquivístico. Demanda de ordem legal. Do ponto de vista da execução das políticas públicas para os arquivos ou da eficácia de uma tabela de temporalidade, uma legislação arquivística é imprescindível. Se a construção de um marco legal arquivístico para um país exige enormes esforços por parte do Estado e da sociedade, a sua implementação não é menos complexa. Essa esfera de preocupação que se insere nessas reflexões dinâmicas, estratégias e possibilidades inerentes à decisão política por parte de autoridades arquivísticas, em consonância com outros atores da sociedade, se garantir a aplicabilidade da legislação arquivística. Jean Garcia considera que a legislação arquivística é um conjunto de leis que normatiza e controla as políticas arquivísticas de um país. A ideia é que a legislação arquivística normatiza e controla as políticas públicas no meio dos arquivos sinaliza equivocadamente as perspectivas de que estes territórios são, no mínimo, paralelos. Políticas públicas que são exercidas no território de divergências e de tentativas de convergências podem ser banalizadas pela lei, mas não integralmente controladas, naquilo que se constitui a dinâmica própria do jogo político democrático. São tais processos políticos que ocasionam frequentemente a emergência de novas alternativas legais, mas muitas vezes saudada com caráter redentor. A legislação arquivística tende a ser considerado como um marco zero de uma nova arquivística. É compreensível que tal expectativa, já que uma legislação adequada concebida pode ser poderoso um instrumento a favor da gestão e o uso da preservação dos arquivos. No entanto, o marco legal só provoca impactos arquivísticos quando vai além da declaração dos princípios conceituais bem estruturados, amparado por redefinições institucionais oportunas e promissoras. O desafio maior para as instituições arquivísticas são seus profissionais de sociedade e a construção cotidiana da legislação do fazer arquivístico. O contrário pode redundar no inferno de boas intenções, cujo epicentro é uma legislação que torna a letra morta. A legislação arquivística é um fundamento para a definição e implementação de políticas públicas no campo de arquivos. A viabilidade dessa legislação torna-se comprometida se não fosse simultaneamente um instrumento de objeto de uma política arquivística, como assinala Couturier. A exigência da lei não garante a sua aplicação. A legislação não pode ser confundida com uma ação concreta. Políticas públicas arquivísticas. De forma sintética, entende que as políticas públicas arquivísticas e o conjunto de premissas, de decisões e razões produzidas pelo Estado e inseridas na agenda governamentais em nome do interesse social que complementam os diversos aspectos administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, etc., relativos à produção e uso de preservação e informação da arquivística da natureza de pública e privada. Políticas públicas arquivísticas podem ser setoriais, em função de características do produção de arquivo, tipologia, utilização, demarcação administrativa, apresentar uma configuração nacional, regional ou local. Espera-se que qualquer circunstância que apresente o alto grau de transversalidade, ou seja, de interseção com outras políticas públicas, tendo vista a importância da informação para a execução de cada uma delas. Em outras palavras, políticas públicas na área da saúde, ciência e sua habitação contam como fatores de influenciar os seus resultados e diversos impactos das políticas arquivísticas na atuação governamentais daquelas da área. As ações resultantes das decisões que constituem as políticas públicas arquivísticas
revestem-se, na maioria dos casos, de um caráter técnico-científico. Entretanto, as políticas arquivísticas existem para responder problemas políticos no campo de arquivos. Isso supõe que, inicialmente, a necessidade de identificar, analisar problemas, reconhecer e exige um conjunto de conhecimentos simultaneamente técnico, científico, político. Assim, a demanda por um plano de classificação de documentos amplia a qualidade da gestão do organismo governamental. É um problema político. As decisões para produzir e implantar um plano de classificação de documentos também. Este, porém, é um recurso técnico-científico referido à teoria arquivística, cuja qualidade da concepção pode comprometer sua aplicabilidade. Técnicas como graves consequências políticas. A dimensão política da técnica encontra-se, portanto, visceralmente associadas desde a concepção da execução de diversas facetas. Há frequentes associações entre as concepções políticas arquivísticas e o Sistema Nacional ou Local Regional de Arquivos. A função histórica Taveira recomenda, por exemplo, que os países como Chile, Paraguai e Uruguai adotem um Sistema Nacional de Arquivos que articule e normalize a política arquivística nacional. Sobre tal concepção, o sistema anterior da política esta era uma instância controlada pelo primeiro, norteadas pela perspectiva de diversas iniciativas fracassadas no sistema arquivístico são produtos que não causa de políticas arquivísticas. Política arquivística tende, porém, a influenciar pelo sistema arquivístico, desde que efetivamente funcione. O sistema, neste caso, é o modelo de gerenciamento, entre outros que podem ser tornados como ferramenta de produção de políticas arquivísticas, seja qual for a anatomia do sistema, da rede, dos programas de ação, da sua concepção de operacionalização decorrente das políticas arquivísticas. As políticas arquivísticas no quadro de políticas públicas de informação. Políticas públicas arquivísticas constituem uma dimensão das políticas públicas informacionais. Em função da realidade observada, é possível detectar situações das quais as políticas públicas arquivísticas são concebidas e implementadas normalmente sem muito sucesso, e ignorando as demais políticas públicas de informação existentes. Da mesma forma, são frequentes as situações das quais as políticas públicas de informação, muitas vezes de nível nacional, desconhecem por completo a peculiaridade do universo arquivístico. Na literatura voltada aos estudos da informação, na noção da política da informação tende a ser naturalizada e a designar diversas ações e processos do campo informacional, do arquivo, bibliotecas, internet, tecnologia da informação, do governo eletrônico, sociedade da informação, informação científica e tecnológica, e a ausência do quadro conceitual mais denso sobre o tema, tornando-se especialmente evidenciado quando a informação é abordada como objeto de políticas públicas, constituídas para a função do Estado em um contexto democrático, contando com a participação da sociedade. Para Terezinha Silva, políticas de informação significa decisão governamental direcionadas às atividades do setor, explícita ou implícita, difusa de massas das políticas públicas. Ela é resultado de uma correlação de forças dentro do Estado. Essa afirmação toca em pontos que permitem uma aproximação ao tema e em diversos olhares de configuração teórica e análise da política informacionais desenvolvida pelo Estado. O conjunto de decisões governamentais no campo da informação não resulta necessariamente na constituição de uma política de informação. Uma política de informação é mais que a soma de um determinado número de programas de trabalho, sistemas e serviços. É necessário que se defina um universo geográfico, administrativo, econômico, temático, social e informacional a ser contemplado pela política de informação. Da mesma forma, deve ser prevista em diversos autores do Estado e a sociedade envolvidas na elaboração, implementação, controle e avaliação dessas políticas. Políticas públicas de informação são norteadas por um conjunto de valores políticos que atuam em parâmetros balizadores à formação da execução, que podem ser difusas no âmbito de outras políticas públicas e não implícita. O Estado democrático é o princípio
incompatível com as políticas públicas da saúde, educação, habitação ou informação que sejam explícitas. No entanto, admite-se que Brinkley-Lemos pode-se fazer uma política sem que ela mesma exista, devidamente formulada, com rigor jurídico e validação legal. Fala-se então que a política implícita, em outras palavras, inexistente, é uma política formalmente explícita, que pode ser por si mesma uma política. Nesse caso, trata-se de um quadro de implementação de ações no campo informacional, que tende a ser comprometida, tornando o Estado não apenas como coisa de classe social e políticas públicas de informação são forjadas, executadas e redefinidas a partir de um cenário de correlação. Forças não apenas do interior, bem como a sociedade conforme se abaixa e outros. Uma política de informação está construída naquelas diretrizes que regem um país a uma concepção direta com a informação por parte dos seus cidadãos, e como as políticas de informação proporcionam orientação para a concepção de uma estratégia e programas destinadas ao uso de recursos de serviços e sistemas de informação. Outros autores políticos de informação desenham e encontram-se as necessidades de regular as atividades de indivíduos na indústria, o comércio e todos os tipos de instituições e organizações e governos nacionais, locais e supranacionais. Deve regular a capacidade e a liberdade de adquirir a posse e a guarda da própria informação e usá-la e transmiti-la. Desta forma, as políticas de informação devem envolver não apenas arquivos e bibliotecas, mas também ações relacionadas à tecnologia da informação. E essas interfaces são buscadas e exercem de forma flexível sobre as políticas de informação que não respondem à dinâmica do campo contemporâneo. A implementação de um marco legal arquivístico. A verdade das experiências históricas na viabilização da legislação arquivística tem sido abordada frequentemente na literatura da área. Desses relatos, aprende-se que qualquer tentativa de um modelo universal e implementação da legislação está fardada ao insucesso. A realidade da política social, cada vez mais no país, da situação arquivística, das condições de elaboração e aprovação da lei, mesmo que semelhantes em alguns casos, são em geral muito peculiares. A diversidade da situação inclui desde os países nos quais a legislação encontra-se implantada sujeita a eventual revisões inerentes a qualquer área e objetos de regulamentação legal, até aqueles que a realidade arquivística e a lei são mundos absolutamente paralelos. Couture identifica diversos elementos que influenciam a aplicação da legislação arquivística e tocam diretamente aos documentos e organismos das pessoas. Com base nesses e outros aspectos, são sugeridos a seguir algumas considerações a respeito. O quadro jurídico constitucional do país é dinâmico. Responde com a maior ou menor velocidade a várias demandas sociais, constituindo um fator a ser considerado não apenas na elaboração, mas também na aplicação da legislação arquivística. A situação ideal, portanto, é a harmonização de todo o quadro geral referente às noções de acesso de informações de arquivo, a legislação arquivística pela natureza, seu objeto de guarda e correlações das relativas a bibliotecas, museus, patrimônios históricos, administrativo pública, propriedade privada do direito do autor, etc. Num país federalista, por exemplo, as iniciativas locais e regionais da construção do quadro geral arquivístico encontram-se necessariamente referidas à legislação federal, mas contam com as peculiaridades a serem contempladas, pressuposto que a legislação implementada é um marco de desenvolvimento de políticas arquivísticas. O complexo processo leva à viabilização e pode ser mais ou menos lento. Uma lei de arquivos não é efetivamente na sua totalidade em curto prazo. Trata-se de um processo permanente cuja vitalidade é assegurada pelo modo que se desenvolvem as políticas públicas arquivísticas. Viabilizar a legislação arquivística como parte estrutural
da política arquivística nacional, regional ou local necessita de planejamento do qual sejam contemplados objetos, forma e ação, cronograma, execução de recursos humanos, tecnologia e orçamento, etc. Algumas questões baseadas merecem ser objeto de intervenção por parte de instituições arquivísticas e demais estruturas governamentais envolvidas. Ainda que a lei tenha sido parecida para um debate que envolve vários políticos sociais, como ampliar o conhecimento do Estado e a sociedade a respeito. A estratégia que pode ser desenvolvida a curto, médio e largo prazo, com objetivos de implementar os dispositivos previstos na lei. Que aspectos arquivísticos encontram-se mais favoráveis e respondem mediante as demandas legais e quais devem maiores investimentos, como avaliar periodicamente a aplicação da lei, de forma de sugerir alterações e retroalimentar iniciativas que visam otimizar sua aplicabilidade. Há diversas práticas administrativas arquivísticas merecem ser considerar não apenas a concepção, mas também a implementação da legislação arquivística, se determinados obstáculos que podem ser contornados na lei e outros talvez só venham a ser confrontados na sua execução. Esse ponto visa a administração pública, a singularidade, por exemplo, do plano local, que se distingue do nacional, ou especificidade do poder executivo e do judiciário. Em termos arquivísticos, certos segmentos do Estado contam com as mais experiências, recursos e disponibilidades para a mudança de outros. Todos os elementos devem ser plenamente conhecidos pelos responsáveis pela aplicação da legislação arquivística. As necessidades em diversos tipos de usuários dos arquivos, públicos e privados, devem ser objeto constante de pesquisa. O envolvimento dos usuários da informação arquivística nas políticas arquivísticas é fundamental, da importância, embora sempre fácil de ser construído. Isso requer, por parte de agentes públicos, promotores de legislação arquivísticas, não apenas conhecimento extensivo do universo do usuário dos arquivos, como também a oferta do mecanismo acessível à comunicação entre ambas as partes. Há instituições e serviços arquivísticos que devem manter atualizadas a informação, não apenas sobre os seus usuários, mas também como sobre toda a parcela da sociedade que por diversas razões não usufrui dos serviços arquivísticos. Representantes do universo de diversos tipos de usuários, não apenas acadêmicos, que devem ser estimulados e atuar na definição e desenvolvimento de políticas públicas arquivísticas. As demandas dos profissionais do campo arquivístico, mesmo tendo sido observado o processo do desenho da legislação, deve ser considerado sua aplicação, mas qualquer profissional supõe-se que o arquivista tem um amplo domínio da legislação e atue, individual ou coletivamente, na dinâmica da sua implementação, como lembra Couture. Além do grau de vontade de políticas governamentais em relação aos arquivos, cabe levar em conta a intensidade dos esforços arquivísticos que estão prontos a investir para convencer as decisões a ir adiante. Por outro lado, a quantidade de recursos humanos atuais do arquivo favorece ou compromete a implementação da legislação, tornando a legislação arquivística conhecida não apenas no universo dos arquivos, mas também em diversos setores do Estado e junto à sociedade civil. É uma tarefa que exige enormes esforços por parte especialmente da Organização Arquivística Nacional. Uma legislação ignorada pela sociedade e o Estado pode ser tão perniciosa quanto a falta dela. Evidentemente, todos esses aspectos pressupõem recursos financeiros imprescindíveis à aplicação da legislação. A existência da história mostra que todos os países que tiveram recursos necessários para a viabilização das suas leis arquivísticas contam a médio e a longo prazo com os benefícios concretos da sua economia. O Estado eficiente, transparente e garantia o direito da informação e a memória por parte da sociedade. O fator da legislação tem sido aprovada significa de modo algum em diversos agentes estados que tenham a mínima consciência a este respeito. Os aspectos mencionados estão longe de se esgotar. Muitos deles podem ser considerados não apenas a aplicabilidade da lei, mas também diversos tópicos que inserem na política arquivística, ainda que em forma legal se faça acompanhar pela norma arquivística, e esta não apenas assegura por si só reordenação arquivística prevista em lei,
A constituição das dimensões legais, técnicas e científicas inerentes ao processo de implementação da legislação arquivística é simultânea e mesclada à configuração das suas dimensões políticas e implementação da lei de fato jurídico, mas também político. Envolve conflitos e demandas e escolhas, recações, desordena e reordena em nome da construção de outras ordens informacional que não se justifica em si mesmo, mas pelo seu alcance social.